Fala galera, falando português aqui. E bom, hoje mais um vídeo aqui. Como eu havia dito, hoje a gente vai falar sobre crase, né? A segunda aula de crase. E bom, pra gente começar essa aula, né? Se você não viu o vídeo anterior, a primeira aula, é importante saber o que se trata da crase, né? A crase é uma junção do artigo a com a preposição a, e o acento que fica em cima não é. O nome do acento não é crase. O nome do acento é acento grave. Tá bom? Bom, existem três casos para a crase ser usada. Três casos. O favorável, que é onde a crase vai ser usada. O facultativo, que é você pode. Se houver uma questão de crase facultativa, você vai assinalar a opção em que a crase pode ou não ser colocada, entendeu? E a crase proibida. Bom, a crase sempre vai ser usada diante de palavra feminina. Esse é um quadro aí que você tem que ter em mente, que é um quadro muito importante. E eu botei os principais, porém tem uns favoráveis que eu não botei, que é a moda, a maneira de. Que eu acho que vou fazer um vídeo especificando isso, que é difícil de entender. Mas enfim, a crase vai sempre ser usada diante de palavra feminina e nunca antes de palavra masculina, tá bom? As locuções adverbiais. O que são locuções adverbiais? Às vezes, também tem locuções, não, tem palavras cristalizadas à tarde, à noite, né? Cristalizadas são que não você tem que pôr a crase, que são tipo obrigatórias, entendeu? Favoráveis tá errado, eu acho, né? Eu teria que ter posto obrigatórios, né? Não favoráveis. Favoráveis fica estranho. Considerem como eu tendo posto obrigatórios, tá? Locuções adverbiais. Porém, tem uma locução adverbial, que é essa que vocês estão vendo, a esmo, que tá aqui, ó. Esmo é uma palavra masculina. Mas acabei de falar aqui, a crase não pode ser usada diante de palavra masculina. Porém, nessa locução adverbial, a crase vai ser utilizada, tá? Essa acho que é a mais famosa e é a que eu sei também, é a única que eu sei sobre uma locução adverbial que a crase vai ser usada, que é masculino, né? E terra, casa e distância quando especificados, né? Então, se a terra, a casa, a distância forem especificados, você tem que usar a crase. Porém, se não forem, você, tipo assim, chegamos, sei lá, fomos à casa, né? Fomos à casa. Você não vai pôr uma crase. Por mais que a regência do verbo for, né? Quem vai a algum lugar, né? Vai. Exige essa preposição, né? Essa crase, você não vai poder pôr porque não está especificando a terra, entendeu? Então, fomos à terra dos meus avós. Aí você vai pôr a crase. Por quê? Porque está especificando a terra. Mesma coisa com casa e distância, né? Segue as mesmas regras. Volta da crase A. Volta da crase A. Eu esqueci a vírgula, né? Mas enfim. Essa é uma regra bem importante, que é uma regra bem fácil de entender, que eu vou falar. Volta da crase A. Volta de crase para quê? Crase por quê, né? Fui a Paris. Voltei de Paris. Quando houver essa mudança, tipo voltei de Paris, né? Fui a Paris, voltei de Paris. Então você não vai poder usar a crase. Fui a Paris é sem crase, porque é de. Então fui a Curitiba, voltei de. Ah, não. Tem alguma coisa, fui a Brasília, voltei de Brasília, não, também não. Fui a. Quando houver o da, você vai poder usar essa crase. Fui, voltei, acho que não fugiu o exemplo agora. Fui, cara, fugiu. Mas acontecer isso. Voltei da crase A, né? Se você conseguir fazer essa transformação e for da, pode pôr a crase. Se for de, você não pode pôr a crase. E horas, né? Antes de horas você sempre vai pôr a crase. Muitas pessoas não sabem disso, mas sempre, antes de horas você tem que pôr a crase. Antes de sentido também, à esquerda, à direita, você sempre pôr a crase. Os facultativos. Preposição até.
Quando houver a preposição até, vai ser facultativo pôr a crase ou não. Mesma coisa com o pronome possessivo feminino. O que são pronomes possessivos femininos? Sua, minha. Então, quando houver, né, a crase antes, se houver a crase antes, vai ser facultativo. Bom, mesma coisa com nomes femininos. Só com nomes femininos. Perceba que a crase é muito particular do gênero feminino. Entendeu? Porque é uma junção do artigo A, que é feminino, com a preposição a feminino. Então, antes de nomes masculinos, nem pense em colocar. Porque se até nomes femininos é facultativo, então nomes masculinos nem existe esse negócio. Pronomes de tratamento femininos. Quais são? Vossa Senhoria, Vossa Senhora, Dona, né, que é um pronome. Então, você vai poder usar. Porém, pronomes, vocês viram, pronomes possessivo feminino, pronomes de tratamento feminino. Se não for um desses dois, o uso é proibido. Só esses dois pronomes que vão ser facultativos. E você não vai colocar crase antes de nenhum pronome. Porque não é favorável, então é facultativo. O pronome é facultativo. Só esses dois pronomes aí que eu citei tem que ser femininos de tratamento ou possessivo, que você vai... o uso vai ser facultativo. E os proibidos são palavras masculinas, como eu já falei, palavras repetidas, como por exemplo, dia a dia, cara a cara. Não se põe crase diante de palavras repetidas. Palavras no plural, botei essas aspas aí para repetir a palavra, para não ficar a palavra, não falar a palavra. Palavras no plural, perdão. Se o artigo A e a preposição a estiverem no singular e a palavra que vier depois, que é a palavra seguinte, estiver no plural, não se usa crase. Só vai se usar crase se o artigo e a preposição estiverem no plural. Aí sim, você vai poder usar a crase. Né? Antes de verbos, não se usa, essa eu acho que é a mais conhecida, depois da masculina, né? Não se usa crase depois de verbo. Não, antes de verbo. Né? Então, tem exemplos, só que está me fugindo exemplos aqui. Né? Então, não se usa crase antes de verbos. E pronomes, como eu já tinha dito, eu botei um asterisco ali, porque tem essa exceção dos facultativos. Mas antes de pronome relativo, demonstrativo, usa, porque é uma junção. Eu vou falar disso também em uma outra aula, se tiver. Acho que pode ter aula 3, né? Mas pronome demonstrativo usa, mas eu não vou entrar esse detalhe. Mas é basicamente isso. Após a preposição de, né? Não se usa crase. Artigos indefinidos também não se usa crase. Artigos indefinidos são aqueles uns. Uns não. Isso tá certo, né? E numeral, que eu puxei uma seta ali, porque vai seguir. Uma consequência da regra de após a preposição de, porque vou contar de 1 a 100, né? Primeiro, não pode pôr crase diante numeral, e porque também vou contar de 1 a 100. Você está vendo que o de vem antes, né? Então não se pode usar crase. É após ou antes, tá? Após a preposição ou antes da preposição. Não se pode usar crase. Tá? Então é basicamente isso, né? Isso tem que ser... Os facultativos eu pus todos, né? Porque são só quatro exceções. Os favoráveis tem mais alguns, mas esse volta a dar crase, eu vou voltar nisso, né? Porque eu não expliquei muito bem. Se você já sei um. Fui à África. Voltei da África. Então, fui a craseado África. Entendeu? É basicamente isso. Vou pegar esses dois exemplos aqui. Fui à África, fui a Portugal. Pronto. Esse exemplo vai conseguir esclarecer bem a regra. Fui à África, voltei da África. Fui a Portugal, voltei de Portugal. Fui à África, voltei da crase. Fui a Portugal, voltei de sem crase. Então, o nome dessa regra é volta da, vírgula, crase a. Volta de, vírgula, crase para quê? É basicamente isso, entendeu?
Então essa aula foi, acho que a mais comprida do meu canal, porque são três principais quesitos para se usar a crase, né? Mas é basicamente isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem pôr nos comentários. Eu recomendo que vocês vejam os quadros que tem na internet. Eu vou até botar um quadro aqui de crase no link para vocês verem como é que é. Porque são exatamente esses quadros, só que com mais especificações, porque se eu fizesse todas as especificações, faço todas as regras assim, iam demorar mais de que 10 minutos, ia demorar talvez uns 20 minutos, porque eu explico cada regra e tal. Então eu botei as principais, né, as principais que vocês vão ver. Se você fizer uma prova, uma prova de concurso, prova escolar, essas vão ser as principais regras, né? E no vídeo anterior, se você viu o vídeo anterior, eu falei que a crase depende da regência, né? Regência tanto nominal quanto verbal. E é disso que eu vou falar na próxima aula. Regência verbal, regência nominal, né? É uma aula muito grande, então eu vou criar tipo uma playlist só dessa regência, né? Só de regência, porque é uma aula muito complexa e muito grande, entendeu? Mas é basicamente isso. Se vocês gostarem, deixa o like aí. Eu nem falo isso, mas enfim. É basicamente isso. Qualquer dúvida, põe nos comentários e tamo junto. Valeu!